De repente aparece, né? Então, Vamos aguardando aqui, dá um tempinho, acho que ele já abriu a sala. Ok. Está sendo transmitido agora pelo Facebook. E nós aqui nessa oportunidade desse encontro virtual, não é? sim, muito bom. Todos os trabalhos lá na casa da advocacia estão suspensos em virtude não só da pandemia, mas também de reformas, né? E nós trabalhamos com o grupo de risco, né? Nós Exato. atendemos essa população do grupo de risco. E é uma preocupação, como que a gente faz para acessar essas pessoas e que essas pessoas tenham acesso a nós para que a gente possa, de alguma forma, aliviar aí a dor, né, de que estão passando agora nesse momento de pandemia, nessa situação assim tão nova para todos, né? Eu acho que é tudo muito novo, que causa, como toda mudança, né, certa ansiedade, angústia em todo mundo, em como vai ser daqui para frente, né? Como lidar com essas novas ferramentas que nos aproximam, né? E como que vai ser a nossa sociedade, como lidar com isso, né? Porque não é por causa da pandemia e do distanciamento social físico que a gente tem que se afastar também, né? Tem que manter o convívio, contato com os familiares, amigos, seguindo o trabalho, né? Para não Exatamente. perder aí o sentido de tudo, né? Doutora Carla está aqui Boa tarde. conosco. Isso mesmo. Já estamos ao Interessante, vivo, doutora. já. Interessante que logo, um pouquinho antes de iniciar a pandemia, nós estávamos fazendo uma movimentação lá na OAB, né? No sentido de dar um perfil um pouco diferente nos atendimentos, né? Nós atendíamos muito a questão da mediação de conflitos, né? Que eu falo, não era bem uma mediação, era mais uma facilitação do diálogo com base no que nos instrui o Estatuto do Idoso, né? Então, fazíamos esse atendimento, né? A partir acho que umas 2 semanas antes da pandemia, nós começamos a nos organizar no sentido de criar a escola do envelhecimento. Porque nesses atendimentos que nós fazíamos, né, nós deparamos com uma situação assim, que a pessoa precisava se empoderar, a pessoa precisava conhecer um pouco, né, mais dos seus direitos para que ela pudesse ter aí uma segurança maior nos seus passos, né? E a escola do envelhecimento, que seria não só para idosos, mas para todas as pessoas que estão envelhecendo, logicamente, não é? Eu acho fundamental essa análise que a doutora Tonita fez, porque a partir do momento que a gente busca o conhecimento, né, e digo todos nós, né, como paciente, como, né, beneficiários de plano de saúde ou utilizando de prestação de serviço e em convívio em sociedade, né, quando a gente procura o conhecimento e através dessas oportunidades, a gente adquire capacidade maior de ter uma certa autonomia na nossa vida, de Sim. decidir aquilo que é melhor para nós de acordo com os conceitos que a gente vai formando e adquirindo, né? E na condição dos idosos, a gente percebe, né,
pelos atendimentos e tudo mais, que às vezes essa autonomia acaba sendo transferida para quem convive junto com ele. E quando a doutora falou de empoderamento, acho que é disso mesmo, de se apropriar da sua vida, no sentido de ser autônomo. E embora esteja em condição de idoso ou de enfermo, né, dependendo da situação, não significa que não tem vontade própria, que não há sentimentos ali. Então, conforme adquire conhecimento e a sociedade organizada e o poder público e todos nós colocamos em prática o que o Estatuto do Idoso determina a fim de dar a facilitação para eles, eu acho que é se apoderar desse espaço que tem para poder se manifestar. Então. E com isso, consequentemente, aumenta a qualidade de vida, porque se sente bem, se sente útil. Né? Não resta dúvida. Doutora Ana Pecorário está ali conosco, doutor Marcos Gonzaga, nosso amigo. Grande doutor Marcos, de amigo. Parceiro. Isso. Doutor Eduardo. Sem querer dizer que, muitas vezes, o que ocorre, né? O idoso, ele se sente fragilizado duplamente. Uma, porque muitas vezes a idade já pesa sobre ele. E, segundamente, por quê? Porque às vezes está doente. Então, ele se sente fragilizado duplamente. E aí, o que ocorre nessa situação? Muitas vezes é como o doutor Estoppo acabou de dizer. É passado para a família a decisão, antes de passar pelo idoso. Então, quer dizer, aí ele se sente mais ainda hipossuficiente. Né? Muitas vezes ocorre de, por exemplo, a gente conversar uma consulta. Eu já fui muitas vezes com a minha mãe, e o médico olhar mais para mim do que para a própria minha mãe. Quando, na verdade, a paciente é ela, né? Infelizmente faleceu, mas era ela. Né? Então, eu ficava pensando, poxa, ele deveria estar se reportando, né, enquanto médico, a minha mãe, não para eu. Mas é inegável que acaba passando pelo paciente e vai para o responsável, para o filho, né? De modo que, muitas vezes, o idoso, ele só concorda, mesmo contra a vontade, né? Mas ele só concorda. Nossa, é muito importante isso que você está falando, porque, veja bem, às vezes a leitura que o filho faz, ela não é tão fiel, né? Não necessariamente transmite aquela fidelidade, né, a respeito. Por melhor que seja a intenção dele, né? Aí, doutora Ana... E sem querer dizer que às vezes não é as melhores das intenções também. Né? Então aí é pior ainda. Né? Doutora Ana Pecorário, então, diz: muitos idosos foram deixados de lado nesta pandemia com a desculpa da pandemia, mas hoje também é possível ver que muito mais idosos estão acompanhados de filhos no mercado, no médico, em outros locais necessários, né? São situações, né? São situações. Eu diria o seguinte, que essa aproximação da pandemia é desafiadora, né? Porque nós vamos ter que, ao mesmo tempo de resgatar essa convivência, aprender, né, a fazer, decodificar, né, essa forma de comunicar. Essa comunicação, né, e respeitar o seu lugar. Essa questão assim de que, olha, está junto, está acompanhado, ótimo, né? Mas está acompanhando, respeitando o espaço do outro, né? Deixando que manifeste, né? Quando a gente fala, né, em direito da saúde aí, né, aplicado, no caso aqui que a gente está conversando, aos idosos, né? Se a gente pegar o que se a gente lembrar, né, a saúde, ela, né, tá garantida desde lá de trás, bem antes da nossa Constituição, né, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948. Lá falou, que define que todo ser humano tem o direito de um padrão de vida capaz de assegurar à sua família um bem-estar. A Organização Mundial da Saúde pegou esse artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e colocou como saúde o que é. Ela falou, o bem-estar assegurar-lhe um padrão de vida capaz de assegurar-lhe esse bem-estar, né? E além disso,
é um estado, ela aumenta, coloca um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Se a gente analisar, então, não somente a ausência de doenças, de enfermidade. Então, para a gente se considerar saudável, tem que estar com bem-estar completo no meio social, físico e mental. E a pandemia veio nesse sentido, nos desafiar, talvez, a nos descobrir como adquirir essa qualidade de vida no sentido de bem-estar mental. Porque o afastamento, o distanciamento causa um distúrbio em todos nós. Imagina, sim, na condição de idoso. Então, a medicina também evolui de acordo com a sociedade. Infelizmente, a lei não acompanha tão rápido como a medicina avança, né? O avanço da lei não é tão rápido como da própria medicina. E uma das ferramentas que veio para aproximar o idoso, no sentido de trazer proteção para ele também, foi uma das ferramentas, a telemedicina, né? Que é a consulta através dos meios virtuais, aí, né? Utilizando essas ferramentas audiovisual para atender. Só que, além da telemedicina, o que tem que ser preservado, o que eu acredito, para resguardar esse bem-estar ou tentar alcançar esse bem-estar emocional, físico e mental, é a aproximação da relação médico-paciente, onde o idoso se sente seguro no tratamento que vai seguir. Porque não necessariamente uma consulta virtual, por mais que, como estamos agora, nos vendo através da tela, isso significa que ele está sendo assistido, né? Talvez uma consulta física traga a segurança que é fundamental para o desenvolvimento da saúde dele, no sentido da cura, né? Ele se sente confortável para seguir o tratamento, né? É bem verdade, doutor Stolpo. Eu estava participando de uma palestra hoje pela manhã, né? Com alguns médicos, né? Inclusive, um ele citou um ponto muito importante. Ele fez menção lá a Thomas Edison, lá em 1903. Olha que interessante, ele disse a seguinte frase, que o médico do futuro, ele não dará remédios, mas ele instruirá os pacientes sobre os cuidados do corpo, sobre a dieta e a causa de prevenção das doenças. Então, olha só, lá no passado, né, uma pessoa que teve uma contribuição enorme na nossa história, né, ele disse que o médico do futuro, no tempo dele, ele projetou para os nossos dias, ele disse que o médico do futuro, ele faria o quê, então? Não só prescreveria os medicamentos, mas que ele cuidaria também do corpo, da dieta, da própria, o emocional, né, dos idosos, né? E isso é tão verdade que uma ocasião eu tive o privilégio de participar de uma consulta junto com uma pessoa idosa e o médico, ele nem olhou para o rosto da pessoa, mas ele fez o diagnóstico correto e o prognóstico, o procedimento da cura também correto, não foi errado. Mas quando nós saímos da sala, a minha parente, ela disse assim, olha, você viu? Esse médico nem olhou no meu rosto. Então, o que acontece? Eu não vou fazer o que ele está pedindo. E, na verdade, eu falei, olha, embora ele não tenha tratado com humanidade a senhora, mas ele é médico. Bom, um tempo depois, a gente teve que passar com outro médico, porque realmente ela não tomou a medicação correta. Aí nós passamos. E um médico muito jovem, muito novo, mas o fato foi que ele foi muito humano, ele foi brincalhão, ele me cumprimentou a minha mãe, cumprimentou lá as pessoas. E o que ocorre? Me parece que ele também, pela pouca tempo de medicina, ele não fez um diagnóstico errado, mas não foi tão acertado como o primeiro, que já era um senhor bastante abalizado, um médico bastante experiente. Saímos de lá, o que ocorre? Me parece que automaticamente a paciente, ora minha mãe e idosa, estava melhor do que quando nós entramos. Então, o que ocorre? É tão verdade isso que a gente está fazendo, esse bate-papo, essa conversa, que o tratamento humanizado na saúde, né, a telemedicina,
temos a telemedicina, nós temos os telecuidados domiciliares, a televigilância. Então, hoje, na verdade, se nós voltarmos lá, na história lá de Thomas Edison, realmente um médico do futuro, profissional, né? Da área de saúde, aqui é o que nós estamos falando, ele voltado automaticamente para as tecnologias atuais, ele vai ser o melhor acertado. E principalmente se ele for humano, né? Se tiver a humanização na saúde. Aí, com certeza, a paciente, o ora idoso ou idosa, vai se sentir mais assegurado e mais confiante, até para tomar a medicação, né? É bem isso. É a chamada saúde integral, né, doutor Eduardo? Saúde integral, né? Então, estão se abrindo nesse sentido, para que as pessoas, quando pensem em saúde, não pense só em termos físicos, mas também emocional, em termos mentais, né? Social também, né? Como que essa pessoa se sociabiliza. O Dr. Marcos Gonzaga mencionou aí um fato interessante, né? Que ele falou assim, olha, sua mãe, naquele momento, ela se sentiu ouvida, não é? Porque o idoso, ele tem uma dificuldade muito grande de ser ouvido, né? Uma que o universo dele é um pouco diferente, para ele se expressar e se adequar à linguagem atual, né? Agora, com tanta tecnologia, principalmente, né? Eles têm certa dificuldade. De repente, ele encontra um profissional onde ele fala e é ouvido, né? A 50%, eu acho que, do tratamento ele já recebeu. Né? Sim, exatamente. Se a gente lembrar também a finalidade que foi criado o Estatuto do Idoso, né? Que tem que ser aplicado por todos nós, né? Fala lá, a finalidade do Estatuto do Idoso é assegurar a preservação da saúde física, mental e o aperfeiçoamento moral, espiritual e social do idoso. Então, tudo isso da medicina integrativa ou integral, né? É para isso. Quando o médico se coloca na condição de humano para atender aquela pessoa, ele está resguardando a condição do idoso no sentido de preservar toda a condição social dele e colocar ele de volta na sociedade em condições de liberdade e dignidade, a fim de manifestar a sua vontade naquilo que ele acha correto, como tratamento ou negativa do tratamento. Porque, no sentido da humanização da saúde, né, a gente tem que colocar acima acima não, né? Mas a gente tem que olhar com um olhar bem atento a questão que a gente já conversou da autonomia do paciente, porque a autonomia do paciente ela está diretamente atrelada à dignidade da pessoa humana. Como que a gente pode querer ter um tratamento digno aos nossos olhos ou uma vida digna sem manifestar a nossa vontade? Então, quando o médico senta, conversa, explica para o idoso, no linguajar acessível ao idoso, o que vai acontecer, qual a doença que ele tem ou qual a situação que ele está passando, qual vai ser o tratamento e as consequências daquele tratamento, eu acho que atinge um pouco mais a dignidade daquele paciente ou daquele idoso, porque ele está tendo a real condição do que está acontecendo na vida dele, para onde que ela está indo e qual o tratamento que quer, a fim de manifestar sim ou não pela vontade dele. Parece uma pergunta simples, você quer fazer esse tratamento? Se a gente olhar com os nossos olhos para a medicina, quem vai querer negar um tratamento? Né? Não, lógico que eu vou querer salvar a minha vida, eu quero passar por isso. Mas nessa época de pandemia, tem uma questão ética muito relevante que tem que ser observada. Muitos idosos e pacientes vão para os hospitais, chegam lá na condição de Covid já mais avançada, e os médicos, devido à formação cultural dos nossos médicos, já acabam fazendo a intubação, que acaba causando um sofrimento talvez muito maior naquele idoso do que a não intubação. E acaba não perguntando a real vontade daquela pessoa, daquele idoso. Às vezes já passou por tanta situação na vida, em condições de saúde, em condições sociais,
Se a gente olhar para a nossa população idosa, muitos passaram muitas dificuldades assim, a fim de alcançar o nível social, intelectual, moral, financeiro que tem hoje. E talvez colocar numa condição de acamado, onde está alheio de tudo que está acontecendo no mundo ao redor dele, entubado, onde causa um sofrimento intenso, e em sedação, poderia ser evitado esse sofrimento através de uma pergunta simples, né? Falar, você quer ser entubado? Vai acontecer isso? Ou, né, tá nessa real condição? Ou não? Fala, não quero. Porque essa conversa que a gente tem de autonomia do paciente, de autonomia do idoso, de dignidade da pessoa humana, ela está diretamente relacionada à vida. E se a gente falar de vida, a gente tem que falar de morte também. E se preparar para ela. Se preparar para a forma que a gente quer passar por essa situação. A gente vai olhar para a nossa enfermidade, para a nossa doença, nos colocando ali como um personagem que vê uma história, que vive uma história que os outros contam, que está na margem das decisões que está acontecendo na vida, embora seja uma conversa sobre morte, mas é uma conversa sobre vida, porque a partir do momento que ele assume a sua autonomia, se empodera da sua situação, ele se sente vivo e fala, é isso que eu quero. Sim para o tratamento, não para o tratamento. Isso lhe traz esse bem-estar social, esse bem-estar moral, espiritual que o Estatuto do Idoso e a Organização Mundial da Saúde falam. Também é ser saudável. Não é só o tratamento obstinado que muitos hospitais e muitos médicos fazem a fim de salvar a vida. Se a gente olha para todas as causas que aparecem, né, na vida profissional, muitas situações, o médico olha para aquele paciente com a nítida intenção de querer salvar a vida acima de todas as vontades que tem. Colocando o tratamento obstinado, a denominada no meio técnico, a distanase, se distanciar da morte ali através de um sofrimento, de um tratamento que acaba sendo inútil, que só causa mais sofrimento para ele, né? E quando a pergunta fosse feita no início do tratamento, talvez o idoso ali se manifestasse e sentisse mais vivo, no sentido de autônomo, de falar, eu quero tratamento, e se a gente conseguir aí realizar um paralelo, né, do idoso para com as crianças, né? A gente olha pelas crianças que passam por uma enfermidade e superam mais, porque ela olha para aquela doença. A gente vê aí no Instituto do Câncer, né, que a gente observa, lê os artigos, etc., que ela supera as doenças mais graves, porque ela olha para aquela doença com o olhar que o médico disse, falou assim, o que você está passando no linguajar da criança, é um desafio. Então ela olha não pelo olhar da morte, que eu posso morrer por causa desse câncer. Ela olha com um olhar desafiador, por um obstáculo que ela tem que passar, como num quadrinhos, num desenho, num filme que ela assiste. E isso causa a cura mais rápida, porque ele acredita que aquilo que ele vai passar, ele tem, mesmo sendo criança, ele olha aquela situação desafiadora e supera. Quando chega na condição de idoso, chega nessa condição desafiadora, aí não pergunta para o idoso, acaba entubando, acaba fazendo todas as condições sem perguntar a vontade dele, ou manifesta para os familiares. Talvez se olhar para o idoso e manifestasse a vontade dele ali, através do termo, no sentido de falar o que você quer. Talvez a resposta, né, a gente não sabe como seria o desfecho da doença, mas talvez a forma que passa com a doença seria muito mais digna e mais leve, porque ele se manifestou ali. Né? Bem doutor Estopa, é tão verdade isso? Perdão, doutora Antonieta. Não, fica à vontade, doutora. Vocês é que são convidados. O meu parênteses agora seria exatamente para dizer que nós estamos hoje aqui com 2 convidados, né, que prontamente atenderam o pedido da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, o doutor Eduardo Freitas e o doutor Pedro Estocco, ambos são especialistas em direito médico. E nesse momento, nada mais importante do que convidá-los para esclarecer uma série de coisas do dia a dia, do que está acontecendo mesmo
aí na frente de trabalho de vocês, né? Então, fica bem à vontade, eu estou aqui para recepcioná-los simplesmente, né? E muito grata, né, de estar recebendo aí essa contribuição. Por favor, doutor Eduardo. Então, voltando aí, né? Em primeiro lugar, eu também quero agradecer a senhora, né, doutora? A senhora tem feito um trabalho brilhante na comissão da pessoa idosa, tem levado para casa da advocacia trabalhos, e agora, em virtude da pandemia, não, mas providenciou essa live, né, para que a gente pudesse também estar aí, de alguma maneira, assistindo a população idosa, né? E na mesma linha do Dr. Pedro Stocco, autonomia do paciente, né? Olha só, antigamente o médico, ele acerca do tratamento médico, os procedimentos era ele que decidia. Como o doutor Stocco disse, né? Era indiscriminável, então, que o paciente pudesse automaticamente decidir, né? Era até automaticamente, como disse um médico bastante idoso, seria uma revolta contra o ato médico. Olha só como eles pensavam, né? O paciente se revoltando contra o médico, quando, na verdade, ele só estava ali tentando exercer a autonomia, já desde os primórdios ali, né? Mas com o passar dos anos, os avanços da tecnologia, as relações humanas, todos os direitos humanos, felizmente a gente percebeu que hoje o nosso idoso, a nossa idosa, ela acaba, por assim dizer, tendo a sua voz, né? E isso traz um alento para nós, né? Como em todas as outras áreas também do direito. A medicina moderna, felizmente, ela conta com a bioética. E a bioética nada mais é do que uma matéria dentro do direito médico que dá voz àquela situação que o doutor acabou de dizer, da distanásia, da ortoeutanásia, da eutanásia. Então, aí, em alguns países mais desenvolvidos, a gente já percebe que é permitido. A lei brasileira, ela, por ser uma lei paterna, bastante protetora, é um pouco ainda difícil ainda. E a matéria está lá no Supremo Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça. Agora, interessante é a definição de autonomia, né? Eu procurei num dicionário moderno, autonomia ali é a liberdade, a autossuficiência. Olha só que legal. Então, nada mais, né? Dizendo em palavras bem simples, né? A nossa população é uma população bastante clara, bastante idosa, né? Nada mais do que aquilo que o doutor Stocco acabou de dizer, eu entrar na sala do médico e ele atender eu enquanto idoso, não um parente meu, né? Ele se reportar ao tratamento que eu quero, não aquele que o meu familiar quer, porque, como já foi dito logo no início, né? Muitas vezes o desejo do familiar não é o melhor para o paciente, ou ele vai de encontro com o paciente. Então, nesse sentido, salvo ali se tiver motivos de urgência, risco de vida, né, ou como diz alguns, risco de morte, aí automaticamente ali o paciente é que vai determinar. Visto que o próprio Código de Ética Médica determina que o médico ele pode, em conjunto com o próprio paciente, tomar ali as diretivas de tratamento, ou de recusa de um determinado tratamento, ou até da aceitação ou a substituição de um medicamento por outro medicamento, onde ali a mente do próprio idoso não vai se sentir afetada, não vai se sentir automaticamente ali como se ele estivesse cometendo um erro, um pecado, e, por assim dizer, agravar ainda mais o estado desse paciente, né? E fazendo... Desculpa, doutora. Eu estava querendo aproveitar esse gancho, né, para nós falarmos um pouquinho dos cuidados paliativos, né? Porque dentro dessa escolha, eu acho que é até isso que o doutor Pedro ia falar, dentro dessa escolha, né? Porque você veja bem, a pessoa, às vezes, leva toda uma vida de busca
e sem saber o que está buscando, né? Até o momento em que ela tem uma sentença de morte, né? Quando ela sabe que vai morrer, ou tem uns dias contados, ou meses contados, imediatamente ela já toma posse da própria vida e ela vai saber exatamente como ela quer viver nesses dias ou nesses meses que faltam. E parece que ela aí encontra aquilo que ela procurou durante toda a vida. Ela acaba encontrando a resposta do que ela procurava, não é verdade? E aí é que vem os cuidados paliativos, né? Que eu sou defensora dos cuidados paliativos, porque a pessoa ela tem que ter qualidade nos últimos dias da vida dela ou nos últimos meses da vida dela, né? Será que é tão bom ela permanecer esse período todo entubada, né? Ou será que ela ia preferir estar do lado da pessoa amada, segurando nas mãos, recebendo um carinho, né? Como que ela gostaria de fazer essa passagem? Porque nós não estamos falando de morte, nós estamos falando de vida, não é isso? Exatamente. Quando a nossa sociedade ainda mistifica muito a ideia da morte, pelo próprio desenvolvimento da nossa sociedade. E os cuidados paliativos, quando a gente toca nesse assunto, as pessoas já pensam na morte. E é pelo contrário, foi como a doutora falou, a gente fala de vida, não de morte. Porque os cuidados paliativos, embora ainda os médicos formados aqui no nosso país não tenham ainda a instrução correta, profunda do que seja, do que é, né, do que são esses cuidados paliativos, né? Mas a nossa legislação, ela é muito boa, uma das melhores para fazer tratamento paliativo, porque o Código de Ética fala da autonomia da vontade, a Constituição fala de dignidade da pessoa humana, o Estatuto do Idoso fala de assegurar-lhe o bem-estar físico, mental, emocional. O Código de Defesa do Consumidor traz a segurança para ter informação, o dever de informação e de proteção. Então, muita coisa, muita legislação, muitas normas, muitas resoluções que tem nos conselhos de medicina, é uma farta normatização que a gente tem para assegurar o profissional da saúde em fazer tratamento paliativo. Só que ele é um pouco distorcido ainda, porque o tratamento paliativo não é a morte, é aliviar o sofrimento, de acordo com a vontade daquele paciente. Um dos mecanismos do tratamento paliativo é exatamente esse, é o monitoramento constante da condição vital daquele paciente, a fim de avaliar como ele está e quais os medicamentos que podem aliviar o sofrimento, não estender a morte ou antecipar. O tratamento paliativo não faz eutanásia. Não é eutanásia, por óbvio que a eutanásia é proibida aqui no nosso país. Então, o tratamento paliativo não é assistir ali, antecipar a morte. E muito menos o suicídio assistido, que também é proibido pela nossa legislação. Então, aqueles profissionais que estão ali no tratamento paliativo, lidando com aquilo, não estão assistindo uma pessoa no seu suicídio ou antecipando a morte. Não, eles estão dando dignidade para aquele paciente que sabe que tem uma doença terminal e que a finitude da vida dele está mais próxima do que imagina. Então, através do tratamento paliativo, consegue a dignidade. Aí a gente fala, mas como que vai conseguir esse tratamento paliativo? Como que eu posso garantir esse tratamento ou como eu posso segurar que o meu familiar ou eu mesmo vou passar por esse tratamento paliativo? Aqui em Santo André já tem algumas clínicas, em São Paulo também, no Brasil está se espalhando, né, na Bahia, em vários locais. Tem um documento bastante importante. Quando o médico senta com o paciente, importante ali o médico geriatra que acompanha, falando dos idosos, né, acompanha e sabe que a doença é terminal, que está no momento derradeiro da vida ali, foi o que a doutora Antonieta falou. Quando a gente olha o muro que está próximo da nossa vida, a gente tem a imediata reação de olhar para o que aconteceu, para ver o que valeu a pena. E às vezes quer se desculpar, quer, né,
ter uma vida terminal muito mais vivida do que talvez anos que passaram-se ali em muito trabalho, muitos afazeres, deixando a família de lado, amigos de lado, para se dedicar a algo que é temporário, né? Então, quando chega nessa condição, o que o médico pode fazer? O médico geriatra e o paciente, né? Ou o médico que acompanha aquela pessoa. Senta, fala assim, ó, você está diante de uma doença incurável, né? E o que você quer fazer? Leva aquela autonomia. Ele vai colocar no prontuário a vontade do paciente. Um documento pode ser chamado testamento vital, declaração de vontade antecipada, ou diretriz antecipada de vontade. É esse documento que a pessoa capaz, ela não está incapacitada de manifestar a sua vontade, ou seja, ela vai ali e fala, ó, eu quero que eu passe por esses tratamentos. Ó, se eu passar por uma doença muito grave e tiver que ficar entubado em estado vegetativo, não quero que me entubem. Se eu tiver uma parada cardíaca, não quero que me reanimem. Essa vontade manifesta, documentada, vai ficar no prontuário daquele paciente. Quando chegar a vontade a situação aonde vai, né, onde acontecerá aquela ocasião médica, e agora vai, né, uma parada cardíaca, ou já está tendo a morte cerebral, né, indícios de morte cerebral, o que faz? Vamos entubar, vamos reanimar. Vai ler aquele documento e vai ver qual é a vontade dele. Então, é muito importante, quando a gente tem essa iluminação de saber o que a gente quer para a nossa vida e o que tratamento que a gente quer passar nos momentos derradeiros, a gente colocar no papel essa vontade. Porque alivia dois pesos. Um, da própria equipe médica, que fala, e agora? Entubo, não entubo, reanima ou não reanima? Alivia o peso dos familiares, que vê aquele parente, por mais que a gente ame, por mais que a gente queira junto, recai o peso sobre eles, vai falar, e agora? O médico está falando ó, que vai entubar e vai deixar na UTI. E a gente tem aquela lembrança daquele familiar sempre ativo, feliz, né, agindo com os membros da família, de maneira bem autônoma, e fala, será que é isso que ele queria? E a gente não tem noção disso. Quando manifesta essa vontade, alivia o peso dos familiares, que não precisa decidir sobre isso, e da equipe médica, porque quando a pessoa estava capaz, ela manifestou, ó, não quero passar por isso. E o contrário também é verdadeiro, porque às vezes a pessoa enxerga que ele fala, ó, não quero morrer de maneira nenhuma, eu quero que utilize todos os meios que tem da medicina para salvar a minha vida. Manifesta isso. Porque ó, vai passar para o familiar, desliga o aparelho, não desliga? Já vai estar manifestado. Eu quero que utilize todos os meios para poder resguardar a minha vida e a minha saúde. Então, alivia esse fardo que é decidir sobre a finitude da vida. E o tratamento paliativo é algo que vem para trazer esse conforto. Dentro do tratamento paliativo, olha que avanço, né? Que maravilha que é. Se a gente pegar o nosso início da conversa, onde fala que a Organização Mundial da Saúde, embora, se a gente pegar o texto literal, é um pouco utópico, né? Que fala que é o bem-estar completo. O que seria esse bem-estar completo? Né? Mas quando a gente atrela esse bem-estar à dignidade da pessoa humana, lá da nossa Constituição, artigo 3º, e a gente coloca nos cuidados paliativos, a pessoa está na terminalidade da vida e ela tem, imagina, eu vou ser um pouco mais específico para a mulher idosa terminal, imagina ela receber cabeleireiro, manicure, musicoterapia, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, visita dos familiares e amigos de maneira livre. O quarto, se ela estiver numa casa de assistência ou numa clínica que a acolhe, né? O quarto com bexigas, flores, foto de familiares. O olhar daquela pessoa para a morte que está próxima, talvez, né? Só a pessoa que está passando por isso que pode dizer, mas talvez seja um olhar mais calmo, falando, não estou tão desesperador que a minha morte está chegando, porque o que eu tinha para viver já vivi, e eu escolhi estar nessa situação. E o meio jurídico, né, as normas daqui do Brasil, me asseguram isso. E eu manifestei a minha vontade. E em cima dessa vontade, da minha vontade, que foi manifestada naquele documento, ninguém vai sobrepor.
Aí isso traz um conforto. Falar, a minha morte vai ser digna, vai ser leve, porque é de acordo com o que eu quero viver. Doutor Pedro, o doutor me fez lembrar de dois colegas, talvez um de seu conhecimento. O professor Joseval Viana, ao qual nós fizemos o curso com ele lá, de especialização, ele disse em sala de aula mais de uma vez isso. Olha, pessoal, amanhã ou depois, se eu vir a faltar, eu já deixei já especificado para minha família, para meus 2 filhos, que eu não quero ser entubado. E ele falava reiteradas vezes isso. Então, muito provavelmente, o doutor deve ter escutado dele também essa mesma fala. Sim, com certeza. Exatamente, professor, a qual rendo nossas homenagens, né? Doutor Joseval Viana, professor da Fundação aqui de Santo André e também lá do Legale, onde nós fizemos alguns cursos com ele. E ele deixava bem claro, assim como o doutor disse, olha, se caso acontecer alguma coisa comigo, parada cardíaca, não quero ressuscitação, não quero nenhum procedimento invasivo, já deixei escrito para minha família que a vida foi vivida de forma tranquila, o que deu, deu, o que não deu, eu não quero que vá me visitar no hospital. Até algumas colegas falavam, doutor, o senhor é muito, ou é 8 ou 80, mas era a vontade dele. Então, por ser a vontade dele, e como ele era professor, o que ele fez? Ele foi e fez um testamento vital, coisa importantíssima, né? Como o colega acabou de falar, tira o peso da equipe médica, tira o peso principalmente do familiar, né? Já pensou o familiar tendo que decidir, olha, é isso ou é aquilo? Automaticamente é praticamente desumano deixar que recaia sobre a família, né? Então, me lembrei do Dr. Joseval Viana e também me recordei de uma cliente que me ligou no final de semana, muito nervosa, porque a mãe dela obteve alta. E ela não queria que a mãe dela tivesse alta da UPA, da Unidade Básica de Saúde. Ela não queria. Pois bem, fomos até lá, a UPA, conversamos com a família, aí eu pedi para conversar com a equipe médica, e a equipe médica muito tranquila, uma médica bastante razoável, falou, doutor, o caso dessa paciente idosa é câncer do colo do útero. Ela tem poucos dias, já está totalmente comprometido, e ela solicitou a alta. Então, nós aqui, a equipe médica, a gente entende que ela, ficando no hospital, ela pode, inclusive, morrer até por infecção, o que daria problemas para nós. E como ela, efetivamente, ela pede a alta, ela quer que tenha alta, para que ela fique no seio da família dela. A medicação está totalmente disponível pelo próprio SUS, né? Então, não teria automaticamente problemas lá. Mas quem é que causou a dificuldade? A própria filha. Né? E ela disse para mim, eu me lembro muito bem, ela falou, doutor, mas eu não quero que minha mãe morra na minha casa. Né? Eu tenho trauma, eu tenho 2 crianças, tal. E, por outro lado, a equipe médica pegou e falou, olha, o que nós temos agora é que respeitar é a vontade da paciente. A paciente, ela não quer ficar no hospital. Ela está bem, ela está lúcida, ela conversa, ela se alimenta, mas o prognóstico dela não é para mais de 2 meses à frente. E como ela tem total ciência do que ela está pedindo, nós aqui vamos dar alta. E no momento lá foi uma discussão bastante acirrada com a família, mas, enfim, acabamos levando a paciente para casa e nem foi tão tenebroso como a médica havia dito. Ela veio a falecer depois de 6 meses à frente, né? Com uma vida automaticamente tranquila, boa, dentro do padrão que a doutora Antonieta acabou de dizer um pouco antes, né? Onde que a pessoa se sentiu confortável. Né? Mas vira e mexe, a gente acaba encontrando essas dificuldades. Né? A família, ela automaticamente ela quer uma posição contra o próprio paciente. E nesse caso foi o contrário, porque eu já atendi casos, por exemplo, totalmente oposto, onde a paciente precisava ficar internada e não tinha um sistema cross, né? Os colegas sabem muito bem, não tinha vaga, e a Celema foi totalmente ao contrário. Né?
Então, a área do direito médico, a área do direito à saúde, a lidar com os idosos, né, com as pessoas mais frágeis, ela acaba criando no próprio profissional da saúde, no advogado, no promotor, naquelas pessoas que trabalham nesse meio, uma sensibilidade maior, uma humanidade bem maior do que em outras áreas. Rendo aqui as minhas homenagens ao direito civil, direito do trabalho, brinco muito com meu irmão, né, que ele costuma usar ternos amarelados, né, ou roxo, por militar na área do trabalho, né, rendendo minhas homenagens também ao meu irmão, doutor Ivan, né, que advoga muito mais tempo do que eu. Mas o fato é que a área da saúde, a área da criança, adolescente, do idoso, e por falar na área do idoso, né, recentemente foi inaugurada aqui na Rua Laura a Delegacia do Idoso. Muito provavelmente a doutora Antonieta, que é presidente da comissão, já deve saber, já fez a visita, né? Eu fiz uma visita recentemente lá, fui muito bem atendido pelo pessoal de lá, o delegado, a subseção, e, enfim, o que nós podemos, assim, trazer para a área do direito, né? Para a área principalmente dos idosos, né? Que efetivamente essa área é uma área mais humana, é uma área que ela depende do profissional de saúde um pouco mais de esforço e dedicação, inclusive, do que outras áreas, né? E sem falar das negativas de tratamento médico, que em algum momento ainda a gente vai falar nisso, né? Exatamente. Eu queria que falasse alguma coisa para a gente a respeito do médico de família, porque para a pessoa idosa, essa questão é muito importante, né? O médico de família, ele tem uma outra condição de atendimento, né? Porque ele tem esse olhar na saúde da família como um todo, né? Então, não vai só ver o idoso, mas vai ver também aquelas doenças que são hereditárias, vamos dizer assim, né? E também aquilo que se implanta no ambiente, aquela doença em decorrência daquele ambiente, né? Então, o médico da família, eu também sou muito defensora do médico da família, até porque, para a pessoa idosa, é meio difícil entender essa fração no atendimento, fragmentado, né? Vamos dizer assim, é difícil entender, por exemplo, que você vai a um ortopedista e você fala assim, olha, eu estou com dor no ombro. Fala assim, não, mas eu sou ortopedista de joelho, então a senhora tem que ir no outro. Não, mas é do ombro. Então, essa coisa fragmentada para o idoso é meio complicado. E a gente sabe que a medicina agora está assim, você vai no especialista, ele vai ver o seu fígado e todo o resto pode ter o problema que for, não importa, ele vai pôr plena atenção no seu fígado, né? O idoso, ele tem essa dificuldade, porque antes você ia num clínico geral, ele te apalpava e ele já tinha como diagnosticar e como tratar e tudo mais, né? O resgate do médico da família, como que é visto isso pelos planos de saúde? O que eu vejo dos planos de saúde, eles querem, vou ser bem direto, tá? A minha área de atuação é paciente. Então, aqueles que defendem o plano de saúde, com todo respeito, né? Toda a ética, respeito, mas eu vou falar da prática que acontece com outros pacientes, que é a minha área de atuação, tá? O que eu vejo é que o plano de saúde, o que ele faz? Ele quer cada vez mais diminuir os gastos com a saúde. Tá? Então, o que ele acaba fazendo quando tem médico da família? Tem muitos planos que estão oferecendo o tratamento em casa, através do médico da família, mas muitos casos estão dando enfermeiro. Por exemplo, já tive casos de... Então, essa questão de atendimento familiar, médico da família, acaba sendo um pouco distorcida dentro das operadoras. Caso recente, só para ficar bem didático, onde uma determinado paciente precisava de um home care. O neuro falou, precisa do home care com tais itens,
o médico que assiste, né, que fez cirurgia de rim, etc., falou, precisa de tal item. O plano falou, beleza, eu vou fazer, tal, vou encaminhar, e encaminhou um enfermeiro para avaliar, com todo respeito aos enfermeiros, entendeu? Mas não é condição do enfermeiro que tem que avaliar. Era o médico da família que tinha que atender aquela família ali dentro de casa. Então, acaba desvirtuando. E quando tem, eu acho fundamental resgatar a figura do médico da família por toda a nossa conversa de hoje. Porque o idoso, muitos, não tem mais condições de se locomoverem quilômetros para ir para uma clínica. E, infelizmente, para ser atendido em clínica, às vezes a consulta demora. Fica ali horas para ser atendido, porque o médico atrasou numa cirurgia, atrasou no trânsito. E se a gente for lembrar do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso, onde tem que proteger os interesses do idoso, ali não está sendo protegido, porque ele está exposto a risco de infecção, de uma série de coisas, pela demora do atendimento. Quando a gente resgata esse médico, a segurança que o idoso tem dentro do seu lar ao receber aquele médico, ela é muito mais plena e eficaz, porque analisa toda a família, não só ele. Então, imagina a segurança para o idoso quando chega na clínica para ser atendido, que nem a doutora falou, no ortopedista. Teve uma queda dentro de casa, como muito acontece, quebra o fêmur. Vai ser atendido no ortopedista. Chega lá, quem faz a cirurgia é um. Quem faz atendimento foi outro. Aí vai falar, mas quem está me tratando? Acaba mitigando tanto o atendimento que ele não sabe para onde ir. Quando traz essa figura para dentro do celular, ele fala, está centralizada a informação, está tudo no mesmo caminho, se sente seguro de seguir o tratamento. E a revolta dentro do celular, porque muitas vezes idoso acaba tendo aquela birra, eu não vou sair de casa para ir no hospital, não vou naquele médico que nem olha na minha cara, não vou sair daqui, não vou no médico de jeito nenhum, acaba causando um clima muito tenso dentro da própria família, por não querer se locomover até a clínica para passar uma consulta de 7 minutos. Talvez aquele médico indo para casa evita tudo isso, a exposição a risco do idoso, portanto, protege o idoso, coloca ele em condição de inclusão, porque vai receber todo o tratamento, e evita todo esse transtorno dentro da família, por se recusar a se locomover. Então, eu acho muito importante resgatar. Dentro dessa mesma linha, me ocorreu agora um fato desses atendimentos de home care, por exemplo, né? Eu sei que nós temos aqui no município de Santo André e outros também, né, o atendimento pelo PID, que é o Programa de Internação Domiciliar, que eu insisto em falar PID, mas não é PID, não, é PAD. É Programa de Assistência Domiciliar, né? Então, nós temos através do órgão público, mas o PAD ele vai atender os casos de pessoas que não têm convênio médico, o que o convênio médico se recusa a oferecer o serviço de home care, né? Doutores, eu gostaria que os senhores falassem um pouquinho a respeito, porque isso é um assunto muito recorrente, né? E eu não sei como seria isso agora, inclusive no caso dessas pessoas que estão contaminadas, testam positivo o Covid-19, né? E estão em tratamento na própria casa. Como que é esse atendimento home care, por exemplo? Tenho visto, através do próprio SUS, tenho visto com bons olhos, né? Ultimamente, alguns clientes, infelizmente, testaram positivo para o Covid-19, e nas tratativas, nas conversas, até porque o escritório também faz benefício previdenciário, então já dá entrada lá no INSS e tal, e o tratamento, doutora, do SUS, e aí eu rendo homenagens aos pensamentos contrários, mas o tratamento do SUS tem sido mais eficaz do que o tratamento do convênio médico, que em muitos momentos nega, e quando fornece o tratamento home care, faz de forma mitigada. Fica faltando equipamento, fica faltando alimentação, fica faltando fisioterapia. Então, já o SUS, por incrível que pode parecer, mas ele tem disponibilizado uma equipe médica
Recentemente, um colega advogado, ele também testou positivo e ficou em casa. 10 dias ele ficou no hospital de referência, teve alta e ficou mais 14 dias. E olha só, a equipe de enfermagem, de respiração, foram todos lá fazer o tratamento. E eu achei bastante interessante, porque, se for ver, o convênio médico deveria estar fazendo isso, mas não fez, né? Então, e um outro dado importante também, um pouco técnico, mas importante. Quando o convênio faz a negativa, ele tem que fazer por escrito. Está aí o doutor Pedro, que, né, trabalha na área, sabe muito bem. Não adianta ser aquela negativa assim, olha, não, eu não vou fornecer o home care para determinado tratamento. Ou eu vou fornecer, mas de forma mitigada. Eu forneço tal procedimento, mas o restante é a família que tem que prover. De toda forma, a família passa a ter um gasto adicional e muitas vezes, doutora Antonieta, ela não tem como marcar, porque algumas alimentações são muito caras. Tem alguns problemas, dificuldade do paciente, é muito caro. Então, não tem essa possibilidade. Então, o que eu posso dizer já de plano é que o SUS ele tem atendido melhor os pacientes, né, pelo menos os casos que eu acompanhei, né, do que propriamente o convênio. Embora a lei determina que tanto o SUS como os planos individuais devem proceder com todo o tratamento, e não apenas um. E em caso de mandado de segurança ou até mesmo de ações liminares, o colega advogado ele não pode esquecer, em hipótese nenhuma, de mencionar todo o procedimento, inclusive alimentício, de gases, coisas muito básicas ali, mas que não, se não estiver na petição, o convênio ele vai liberar apenas aquilo que o profissional, o advogado, ele requereu no momento. Certo. Agora, doutores, eu queria falar... uma colocação assim, nessa linha, continuando, né? A pessoa, então, não conseguiu o atendimento no seu convênio. Aí, uma situação emergencial, ela foi e foi atendido pelo SUS, foi bem atendido e tudo mais. Ela tem ação contra esse convênio agora? Que tipo de ação que ela teria para ter uma certa indenização, vamos dizer assim, pelo não atendimento? Eu gostaria de só pontuar algumas situações, tá? Por exemplo, o que a gente estava conversando sobre o médico da família, o geriatra, isso é atendimento domiciliar. Não se confunde com o home care, tá? Tem convênios que autorizam, né, disponibilizam geriatra, médico da família, para ir até a casa, fisioterapia. Isso é o atendimento domiciliar. Está sendo ali o atendimento que seria no hospital, na clínica, foi para casa. O home care, ele é um pouco diferente, porque consiste na condição do paciente receber todo o tratamento que ele receberia se estivesse internado. Vamos supor, o caso mais comum, né, o rotineiro que a gente percebe, que acontece aqui no escritório. Sim. AVC. A pessoa passa mal ali no celular, vai para o hospital, tem ali o acidente vascular cerebral, né, acaba piorando o quadro, é entubado e tem uma melhora. Só que fala, eu vou te dar alta porque está estável a condição clínica. Só que precisa de terapia, alimentação através da sonda, precisa de fralda, precisa de fono, de nutricionista, fisioterapia, precisa de atendimento de técnico de enfermagem 24 horas, visita médica mensal ou semanal. Esse é o home care. Então, com a condição do Covid é um pouco diferente, porque às vezes a pessoa está contaminada, como a gente vê pelo SUS, que, né, o doutor Eduardo falou, realmente é assistida, mas através da teleorientação. Ela fica isolada em casa e recebe a orientação médica. Não chega a ser um home care, porque ela não está precisando dos cuidados que teria no hospital. Ela só está sendo acompanhada para ver se não tem uma piora no quadro clínico daquela pessoa. Quando, no caso que eu comentei do AVC, o plano de saúde, o que o paciente tem que fazer? Quando a gente fala em plano de saúde, a gente fala na Lei 9656, né, que é a Lei dos Planos de Saúde. Só que o direito da saúde,
ele não é exclusivo da Lei 9656. Ela está lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor. Ele está esparso em várias normas, então não exclui uma para aplicar outra. É a denominada teoria do diálogo entre as pontes, né? Aplica tudo para resguardar aquele direito daquele paciente. A lei fala o quê? Que o plano de saúde tem lá o plano referência. Fala, você tem que cobrir todas as doenças elencadas no Código Internacional de Doenças, lá no CID. Então, pega o CID. A pessoa tem a doença, está ali, está elencada ali, tipificada no CID, tem que dar o atendimento. Se é atendimento, é o atendimento completo. É o tratamento completo. Ela estava internada, ficou ali 10 dias internada, teve a melhora, o quadro clínico está estabilizado, falou, ó, ela não corre o risco se sair daqui, pelo contrário, terá mais benefícios, porque afasta o risco de infecção hospitalar, vai ter um convívio mais próximo dos seus familiares, aí o médico dá alta e pede o home care. Aí o home care é todos esses itens que o médico, neuro, geriatra, aquele que vai colocar. Na verdade, entra com uma ação de obrigação de fazer com pedido de liminar, né? Aí o juiz, é prova técnica, é laudo, não é... É laudo, relatório do médico, né? Relatório médico. Então ele vai dar o relatório, o que ele colocar no relatório, o plano vai cobrir, porque, como a gente falou no começo, a relação médico-paciente é de confiança. E a gente tem que buscar cada vez mais a humanização nesse atendimento. Quando tem a relação do médico, o paciente estabelece uma relação de confiança. Ou seja, ele pega e fala assim, ó, eu confio o meu tratamento e a minha vida no que o meu médico está falando. Então, o plano de saúde não pode interferir na vontade entre o paciente e do médico. Ele presta serviço de saúde. Então, ele vai falar, o meu médico está pedindo isso. Como está no Código Internacional de Doenças, essa doença, e o tratamento é consequência dessa doença, então tem que cobrir tudo. Sucinto é bem mais ou menos isso. Nós temos uma colocação aqui da doutora Ana Pecoraro, né, dizendo que os pais dela são atendidos por geriatra e também por médico da família, e é um serviço, é um atendimento sempre muito humano. E na sequência ela faz uma pergunta, né? Com relação ao atendimento pelo SUS, quando recusado pelo convênio, fiquei sabendo que os hospitais públicos cobram dos convênios quando isso acontece. Isso procede? Procede. Esse era o ponto que eu ia abordar logo após a fala do colega, doutor Pedro. Existe a possibilidade do próprio idoso, do próprio paciente, ingressar com a ação por negativa de tratamento, conforme bem explicado pelo doutor, sem merecer nenhum respaldo. Mas o próprio hospital, e isso é muito comum, ele manda a fatura também lá para o plano de saúde. Ele manda, porque aquela pessoa ela tem, subsidiariamente, ela está sendo assistida pelo privado. E já que o privado deixou de prestar o que ele alegou que ele prestaria, assistência à saúde, pelo 196 da Constituição Federal, então o próprio poder público, ele faz a cartinha do valor, doutora, é tão certo que ele coloca até o valor das gases e manda para o hospital pagar. E comunica, e ele tem o dever de comunicar ao paciente. Então, ele comunica, fala, paciente, eu estou cobrando do seu plano esse valor. E em muitos casos, só fazendo uma breve analogia, né? Então, aquela pessoa que ela é vítima de violência. Ela foi vítima de violência, ou a mulher idosa, ou idoso, homem idoso. O que acontece? A Previdência paga um benefício, pode pagar. Só que ela entra com uma ação regressiva contra o causador do dano e requer dele. Porque, efetivamente, a Previdência está pagando o benefício para a pessoa que é idosa ou não é idosa devido a uma injusta agressão. E, nesse sentido, eu já vi sentenças do juiz muito brilhante, inclusive de Santo André, que condenou efetivamente o determinado hospital a arcar com as custas pelo tratamento via SUS. Olha, bacana. Eu penso que quando a gente fala de tratamento pelo SUS, né, que nem o doutor Eduardo
explicou muito bem, quando ele citou, a doutora Ana perguntou, é colega de comissão também, então quando ele falou do artigo 96, quando a gente pega a Constituição e vê lá no artigo 96, falou, dever, né, a saúde é direito de todos, de maneira universal, bibibi, blá, 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 e pode ser delegado por terceiros, para ficar bem didático, né? Não vou citar o texto da lei. Quando a Constituição fala, terceiro pode fazer isso, ele fala para o plano de saúde, você pode comercializar. Quando o plano de saúde chega aqui no nosso país e comercializa, para ficar bem didático, ele faz assim, ele assume como se fosse as vezes do SUS. Então fala, tratamento que você vai receber é todo tratamento. Então, medicamento de alto custo entra nisso que o Eduardo falou também. Às vezes a pessoa tem um plano de saúde, precisa de tratamento, já tive casos de remédio de R$80 mil a caixinha, paciente precisando de 4 remédios, de 4 caixas para tomar. Foi no Mário Covas, no hospital público, falou, não, aqui não tem, está em falta. Ele falou, e agora, eu vou morrer? Eu falei, não, você tem plano de saúde? Tem, cobra do plano. O juiz, é muito mais fácil o juiz obrigar o plano de saúde a acontecer, porque a relação é mercantil, do que onerar o poder público que autorizou o plano de saúde a comercializar. Então, na hora que tem o dinheiro, que precisa desembolsar para ter aquele tratamento, aí o plano de saúde nega e manda o paciente para o SUS. Fala, não, já te autorizei a comercializar, então você assume todas as responsabilidades. Olha, muito bom. Nós estamos aqui falando com o Dr. Pedro Stoll, da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, da OAB, da 38ª subseção, e também com o Dr. Eduardo Freitas, que é da Comissão de Direito Médico da OAB, aqui de Santo André, 38ª subseção. Vocês gostariam de fazer alguma colocação para nós selarmos esse nosso encontro de hoje? Eu fiquei muito satisfeita aí com uma série de abordagens que foram feitas, né? Que eu penso que é do dia a dia mesmo, são dúvidas que as pessoas estão enfrentando agora, né? Então, eu penso que nós fomos contemplados aí com a orientação dos doutores. Mas ficam à vontade para se colocar. Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto só, que está passando um pouco pela mídia, né? Está passando um pouco desapercebido. Então, gostaria de chamar a atenção para o ano que vem. Tá? O que aconteceu esse ano com a pandemia? Existem os contratos de plano de saúde individual, familiar, e os coletivos com menos de 30 vidas, né? Ou empresariais. Tem 2 reajustes nos contratos de plano de saúde. O reajuste anual para os familiares individuais, aquele determinado pela ANS, e tem o reajuste por idade, que é a decorrência da mudança de alteração de faixa etária. Esse ano, a gente ficar atento, o que aconteceu? A ANS suspendeu a cobrança. Então, de setembro para agora, não pode cobrar reajuste anual e não pode cobrar o reajuste por mudança de faixa etária. Só que a ANS suspendeu. Então, o ano que vem, vai vir a cobrança 2 vezes. Vai vir o reajuste anual 2020, reajuste anual 2021. Para quê? Porque eu quis tocar nesse ponto. Infelizmente, a ANS, né, a agência reguladora que deveria nos proteger, ela só suspendeu. Então, para a gente se programar, para não ter uma surpresa lá na frente, principalmente para os idosos que necessitam tanto de um plano de saúde. Então, para não se ver refém de uma situação onde a condição econômica vai pesar, porque vai vir um reajuste de 18%, provavelmente, né, 18%, 20% somados, né? Então, para a gente se programar, para aqueles que têm os familiares na condição de idoso, se programar, porque vem 2 reajustes. E para a gente também tem plano de saúde. E com filhos em plano de saúde. Vai vir, e vai vir 2, entendeu? Poxa. Eu queria agradecer, para finalizar, só a participação de todo mundo aí no chat, né? A doutora Selma, que lá do Sumaré está participando, foi colega aqui da subseção, a doutora Ana, a doutora Elisa, todo mundo aí que ajudou na participação, a doutora Antonieta pelo convite. Agradeço, é sempre uma honra, um prazer imenso conversar sobre esses temas com a comissão, com o pessoal. E coloco-me sempre à disposição para o que precisar. Muito obrigado. Muito bom. Olha, que ficou uma pergunta aqui, eu vou
reproduzir aqui para vocês, né? Da família Pinho, pergunta: agradeço a explicação dos doutores e gostaria de perguntar qual seria o limite referente aos diagnósticos feitos por meio de telemedicina? Dizendo um pouquinho lá... Até entre aspas. Muito bem, né? Percebe-se que o espectador aí, ele tem também uma certa encausa, talvez, da família dele, né? Mas olha só, como já foi bem falado, bem explicado pelo Dr. Stocco, a telemedicina, ela se divide, né? Na verdade, o direito à saúde digital, ele não é totalmente amplo no nosso país. Por que não? Porque automaticamente, em se tratando ali de fazer um diagnóstico, ou até mesmo um prognóstico, a cura, de forma correta, esse paciente ele precisaria ir até uma unidade de saúde. Não tem como. Porque mesmo que ele tenha ali algum equipamento que ele possa, o médico, fazer a teleorientação, visualizando resultados ali, mas batimento cardíaco ele não consegue, ou até mesmo ver se o paciente está com alguma íngua ou a garganta inflamada, ele não conseguiria, porque o paciente em si, o idoso, não teria os elementos ali que daria, então, para que o médico lá da telemedicina pudesse ver. Então, fica um pouco ainda comprometido. Agora, alguns planos de saúde, o que eles estão fazendo? Até aqui na região do ABC mesmo. Então, eles estão fornecendo para o hospital, e aí o paciente vai até o hospital e acaba levando para a casa dele, mas aí já é um paciente praticamente que eletivo, ele já foi até a unidade de saúde, já pegou os equipamentos que vai necessitar para que ele tenha pelo menos um diagnóstico à primeira mão da casa dele, aí ficaria mais fácil. Mas a gente percebe que ainda no SUS não é possível isso, e em algumas redes privadas também não é possível. Não tenho muita certeza se o doutor Stocco já pegou algum caso nessa toada aí. Não, a telemedicina ela é muito dividida, né? No sentido de teleorientação, teleinterconsulta, tem uma série de coisas. Quando a gente fala em limite, para ficar mais ou menos, ver se eu consigo explicar de uma maneira bem didática e simples, o paciente, o primeiro contato com o médico é físico. Ele vai lá, vai fazer o exame físico, anamnese, vai contar. Então, a telemedicina vem para aquele acompanhamento. Quando ele relatar, poxa vida, nessa pandemia, vamos supor, estou tendo um distúrbio do sono, eu estou me sentindo mais ansioso, quando cai a noite, os problemas me vêm aí, sei lá o que está acontecendo, estou tendo mais ansiedade e não estou conseguindo dormir. Um paciente relatou aquilo, o que ele vai fazer? Ele manda uma receita digital através de um pedido de exame. Então, de certa forma, não tem um limite para aquele exame, mas a pessoa vai ter que se deslocar por óbvio para fazer o exame. Mas a receita e o encaminhamento, o médico pode mandar via digital. Inclusive, as farmácias. Por exemplo, eu estou no momento, o paciente está no momento, já é acompanhado pelo psicólogo, já é acompanhado pelo psiquiatra e fala, estou passando por um momento de extrema angústia por causa da pandemia e ansiedade. Aí o médico fala assim, eu vou te dar o famosinho aí, Rivotril, né? Tarja preta. Só que para isso precisa de receita. E para você ir na farmácia, só com receita. Ele pode receitar, manda a farmácia aceita e pega. Só que como fala, os exames vai ser tudo presencial, né? É mais esse acompanhamento. Exato. Está ótimo. Doutor Eduardo, fazer os agradecimentos. As considerações finais? Sim, com toda certeza. Agradecer a doutora Antonieta, que tem sido realmente incansável aí, né, nos direitos dos idosos e tem ajudado muito aí, né? O doutor Pedro Stocco também, vice-presidente da comissão, também tem sido um colega imbatível. Foi uma honra ter participado dessa live junto com os colegas. O doutor Pedro é um parceiro já de pós-graduação, de outras toadas, outros caminhos, né? A doutora Ana também participou com a gente, né? Rendo minhas homenagens a ela, a todos os colegas, né? A família Pinho também, né? Que fez uma pergunta bastante importante, e a doutora Andréa Tartus, que também, através dela,
é que tudo tenha ocorrido, tudo tenha acontecido, a diretoria da 38ª subseção, que sempre tem atendido tanto a classe dos advogados, como também a classe da sociedade, né? Tem se doado ali, eu vejo a doutora Andréa Tartucci fazendo a reforma da casa, da UAB de Santo André, e sempre engajada com os assuntos. Então, isso traz para nós, doutora, eu já não sou tão jovenzinho, né? Na casa dos 4.0, não tão jovenzinho, mas para eu que sou um pouco jovem no direito, né? Apenas 10 ou 12 anos, para eu isso é tudo muito bom, porque quando a gente vê na prática colegas engajados, interessados, e não é tão importante a experiência. O que é importante realmente é estarmos aqui, né? Às vezes as pessoas elas têm medo de errar e por isso elas não fazem as coisas, né? E, na verdade, quando um caminhão está em movimento, fica muito mais fácil dirigi-lo do que ele parado. Então, eu confesso que eu agradeço aí a doutora, todos os colegas, os participantes que fizeram aí, e em outras oportunidades já digo que estarei presente aí ao vosso favor. Muito obrigada a ambos. Foi um prazer imenso tê-los aqui e eu tenho certeza que isso atendeu aí, respondeu muitas dúvidas de algumas pessoas que estão aí nesse período meio que perdido, não tem tanto acesso, né, a certos tipos de informações, e quando tem informações às vezes tão trocadas e que onde confiar, onde depositar essa confiança, que é algo tão precioso, né, que nós temos, né? E agradeço também a toda a diretoria da 38ª subseção, que tem sido sempre muito carinhoso conosco, abrindo portas para que nós possamos oferecer o nosso trabalho, e eles se colocam de uma maneira a nos motivar sempre, a estar sempre fazendo essa prestação de serviços aí à sociedade, né? E que nós possamos em breve estarmos próximos fisicamente também e conduzir aqueles eventos tão agradáveis que nós fazemos lá na casa, né? Agradeço a todos que participaram aí do bate-papo e deixaram a sua contribuição. Através dessa motivação também foi possível nós abrirmos mais esse leque do nosso diálogo. Um grande abraço para vocês e muito obrigada, viu? Eu que agradeço, não vou me estender muito, todos os agradecimentos já foram feitos, só gostaria de falar aqui, quando a gente fala em humanização na saúde, a gente tem que colocar também a humanização no direito, a humanização na engenharia, a humanização na nossa vida, no atendimento das pessoas e no nosso convívio. Então, coloco-me à disposição aí para os colegas que acompanharam a live, o bate-papo, para tirar dúvida, me ver na rua, pode perguntar, pode chamar na casa, tem o meu contato, doutora Taniana tem meu contato, pode chamar Facebook, Instagram, eu tenho uma dúvida. Isso. Pergunta, porque a informação não é só minha, é de todos. Então, e a gente tem que ter esse relacionamento entre humanos. Nós temos que ser seres humanos. Então, coloco-me à disposição, de maneira bem humilde, aí para esclarecer as dúvidas de quem for. Muito obrigado. Okay. Aí. Muito obrigada. Até logo. Até breve. Até breve.